Quero compartilhar algo com os irmãos, algo da parte de Deus. Uma mensagem que, como sempre, Deus falou muito comigo. Nada mais justo que compartilhar, né? Nada mais justo. Glória. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, bem no iniciozinho. Gênesis, capítulo 4, versículo 1 em diante, nós estaremos lendo Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e se caiu o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que se entristeceu? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. E disse o Senhor: onde está Abel, seu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? E disse Deus: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão me clama da terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer um que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Hoje, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre Caim. Um pouquinho sobre Caim. Caim, como nós acabamos de ler, ele é o filho de Adão, de Eva. Primeiro filho, inclusive. Nasceu primeiro que Abel. E Caim, ele era da agricultura, por assim dizer. Caim, ele plantava
e o seu irmão cuidava do gado. Eram talentos diferentes. E já numa determinada idade, ambos recolheram ali a sua oferta para poder apresentar ao Senhor. Mas o comportamento dos dois irmãos era totalmente diferente. Ambos se apresentaram a Deus. Ambos levaram as suas ofertas. Um escolheu o melhor, o outro escolheu o resto. Mas ambos se apresentaram a Deus. O resultado está no final do texto. Caim foi amaldiçoado. Deus faz acontecer na vida de Caim algo que eu compartilhei com os irmãos aqui, que é a maior tormenta possível para um ser humano: estar distante da face de Deus. Esse foi o castigo. Esse foi o resultado. Diante a tantos erros que Caim cometeu, que nós vamos analisar aqui, o resultado final não poderia ser diferente. Deus simplesmente deixou Caim de lado. E para que nós não venhamos passar por isso, hoje eu quero compartilhar com os irmãos o caminho de Caim. Ele trilhou um caminho, ele fez as suas escolhas, péssimas escolhas, mas fez. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas dessas escolhas. O primeiro erro que Caim comete, como nós podemos observar, ambos foram adorar o Senhor. Ali. Ambos se apresentaram a Deus. Ambos levaram suas ofertas. Mas tinha uma diferença muito importante na atitude de Caim e na atitude de Abel. E o primeiro erro que Caim cometeu foi que Caim não se apresentou a Deus com um coração sincero. Esse foi o primeiro erro. Ele não chegou para Deus com um coração contrito, um coração quebrantado. E daí para frente, irmãos, é ladeira abaixo. Eu quero ler um texto aqui, Hebreus 10, 22, diz assim: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com uma água pura. Recomendação. Uma recomendação que Caim furou: se apresentar a Deus com um coração sincero. É tão simples. Hoje eu quero falar de coisas simples, mas que fazem uma diferença muito grande na nossa vida. Irmãos, existem pessoas que, infelizmente, por mais que estejam dentro da igreja, prestam um falso culto a Deus. É triste dizer isso, mas existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que não prestam um culto sincero ao Senhor. Irmãos, nem todo dia vai ser um bom dia. Nem todo dia nós vamos chegar e falar para Deus: obrigado, Senhor, só vitória. A vida não é assim. A vida tem seus dias difíceis, porque nós
é perder a nossa sinceridade diante de Deus. Nós não podemos fazer isso. Não podemos. O que vale, irmãos, se apresentar diante de um Deus santo, usando máscaras, capas, tentando esconder de Deus, o Deus que tudo vê, que tudo sabe, que dentro de nós existe determinadas falhas, pecados, tristezas, angústias. Caim cometeu esse erro. E assim como Caim, até os dias de hoje, existem pessoas que prestam um culto a Deus sem a mínima sinceridade. Sinceridade. Eu coloquei aqui uma pergunta. Responde aí para você. Como você tem adorado a Deus? Como? Quando você se dispõe a sair da sua casa e vir até a igreja, qual tem sido o seu objetivo? Adorar a Deus com um coração sincero, expressar para Deus tudo aquilo que está do lado de dentro, ou vir aqui e tentar ludibriar a sabedoria de Deus? Responde para você. Será que nós temos sido sinceros com Deus? Nos versículos 3 ao 7, diz assim: E aconteceu que, acabando aqueles dias, trouxe Caim do fruto da terra a oferta do Senhor, e Abel dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e ele se entristeceu. E o Senhor ainda pergunta a ele: por que você está irado? Por que você está bravo? E por que se entristeceu? Se bem fizeres, não é certo que vai ser aceito. E se não fizeres bem, o pecado já está na porta. Mas sobre ele deves dominar. O segundo erro que Caim cometeu, e que infelizmente, às vezes, talvez os irmãos também cometem, é que Caim não controlou a ira que havia no seu coração. Ele não controlou a raiva, o ódio. Ele se irou. Você sabe o que é o mais engraçado? É que Deus disse que ele podia dominar. Você pode dominar. Deus ainda avisou. Você pode dominar isso daí. Não se permita ser dominado pela ira, pela maldade. Quantas vezes, irmãos, nos nossos dias nós podemos evitar conflitos, mas não dominamos a nossa ira. Quantas vezes a solução é pegar um copo de água e um quarto? Aí a gente vai lá e responde. A gente vai lá e retruca. Quantas vezes a solução é sair andando? O patrão falou alguma coisa, deixa pra lá. Passou na rua, alguém, deixa isso pra lá. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e dá lugar ali, ao invés de ter domínio sobre ele.
1 João 3,15 diz assim: qualquer um que odeia o seu irmão é assassino. Odeia, só odeia. E vós sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna permanecendo nele. O que o texto quer dizer? Irmãos, só de aborrecer alguém, Deus já nos vê com as mãos sujas de sangue, apenas por aborrecer. E esse comportamento tira de nós, irmãos, algo muito especial: a vida eterna. Não perca o controle. Quando a raiva chegar, quando a ira chegar, dá com a camomila nela, toma um chá, vai tomar um banho gelado, mas não perca o controle. Não vale a pena, irmãos, não vale a pena. Terceiro erro que Caim cometeu e que nós cometemos, se não for todos os dias, quase todos os dias, é que Caim não deu ouvidos à voz de Deus. Seis e 7. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que se entristeceu? Porque o pecado está aí. Está aí o seu desejo para te atender, está aí. Mas sobre ele deves dominar. Quantas vezes Deus fala conosco, Deus dá o conselho, Deus dá o recado, Deus dá a direção e a gente ignora. Deus falou: não vai por aí, não faz isso daí. E a gente deixa para lá e faz da nossa maneira, escolhe a nossa maneira. Eu coloquei aqui, irmãos, uma observação a respeito de Eva e a respeito de Caim, situações diferentes. Eva foi persuadida a pecar, ela foi induzida, ela recebeu a ideia do cão ou da serpente de pecar. Caim foi dissuadido. O que é ser dissuadido? É totalmente o oposto. Dissuadido é desmotivar, é desaconselhar, é desconvencer, é tirar da imaginação. Não faz isso não, você pode dominar isso daí. Deus já tinha visto no coração de Caim a intenção de praticar o mal, e Deus falou: domina, não faz. Tem uma diferença nisso daí. Às vezes nós, nos nossos dias, fazemos como Eva, damos ouvido à serpente e ignoramos, cortamos o contato com a voz de Deus. Fazemos igual Caim, ignoramos a voz de Deus. Irmãos, isso é muito grave. Às vezes a gente vê o carro batendo, aí está Deus com um cartaz enorme, colorido, falando: freia, pelo amor de Deus. A gente passou o cartaz, ignorou os avisos, os sinais. Nós não podemos, irmãos, ignorar a voz de Deus. Não podemos. Quarto erro que ele cometeu é que Caim não lutou contra o pecado. Ele poderia ter lutado contra o pecado. Como? O
Deus falou com ele, ele teria lutado contra a maldade que havia no coração dele. Ele teria segurado a onda. E às vezes, irmãos, nós fazemos exatamente o que Caim fez. Caim não só não lutou contra o pecado, mas premeditou como ele ia fazer. E você sabe o que a gente faz? A gente não só abandona o pecado, não abandona o pecado, mas a gente vai montando a ideia de como a gente vai fazer para pecar. Que curioso isso. A gente não foge, não luta e procura um jeito de pecar sem ninguém saber, ou sem Deus saber. Caim tentou, irmãos, praticar ou cometer o crime perfeito. Não tinha ninguém, só o pai, a mãe e o irmão. O pai e a mãe estavam longe, ninguém viu, só que tinha alguém vendo tudo. Deus estava lá de cima, só passando o olho. E você acha que alguma coisa mudou? Deus ainda continua lá de cima, observando o camaradinho, tendo a oportunidade de não cometer o pecado, bolando a ideia de como cometer o pecado. Recebeu o convite, ao invés de dizer não, está lá digitando a mensagem lá, deixa eu ver como eu vou dizer sim. Irmãos, e aí, vamos lá, vamos na festa? Não. Calma aí, deixa eu ver aqui. O que eu posso dizer para falar, estou indo? Nada mudou, irmãos. A gente pode esconder os nossos pecados de todo mundo, irmãos. Vai ser um crime quase que perfeito. Só que lá do alto tem um detetive de olho no desejo do nosso coração. Algumas observações. Caim, o texto diz assim, eu peguei uma outra versão. Diz Caim a seu irmão: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão e o matou. E eu coloquei aqui algo muito curioso. Ele tinha a voz de irmão, mas tinha um coração de assassino. Ele tinha a voz de amigo, mas o coração de assassino. Ainda existe gente assim. Ainda existem pessoas com uma voz doce, suave, aquela amizade legal, mas o coração está doido para ver nós na cova. É incrível, mas existe. Às vezes, na nossa inocência, nós agimos como Abel. É meu camarada, por que eu não vou lá? É meu irmão, minha família, meu amigo. Chegando lá, foi morto por uma doce voz. Que nós não sejamos uma dessas pessoas, nem dos que vão para a morte sem dar ouvidos a Deus, e nem dos que levam para a morte. Que nós não sejamos como Caim. Um último erro de Caim é que Caim, em momento algum, se arrependeu,
nem confessou o pecado. Ele não só não se arrepende, como não confessa. O texto em Gênesis 4, versículo 9 e 10, diz assim: E disse Deus: Onde está o teu irmão? E ele disse: Eu não sei. Ele acabou de matar o irmão. Dá esse migué aqui. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: O que você fez? A voz do seu irmão, a voz do sangue do seu irmão, clama a mim. Irmãos, não existe pecado oculto para Deus. Não existe um pecado nosso que Deus não conhece. Não existe um desejo nosso, uma falha, um fiapo de cabelo que Deus não sabe. Não tem porquê não confessar, não tem porquê não se arrepender. Não tem porquê. A consequência de agir assim é viver distante de Deus. A Bíblia não relata se Caim recebeu uma nova oportunidade. A Bíblia não diz. A Bíblia não fala se por algum acaso Caim se moveu de compaixão e se arrependeu. A Bíblia também não diz se Deus o perdoou. A Bíblia diz que Deus o amaldiçoou e se distanciou dele. Só que quando se trata de nós, a história é um pouquinho diferente. Se por acaso, assim como eu, os irmãos já trilharam um pouquinho do caminho de Caim, para nós existe uma solução. Isso é muito bom, isso é motivo de alegria. Eu acho que é a coisa mais gostosa que eu ouvi no meu dia. Para nós existe Jesus. Para nós existe Jesus. Existe redenção. Existe perdão. Reconciliação. Para nós existe uma segunda chance. Existe uma segunda chance. O Calvário, irmãos, é a oferta perfeita. É o sacrifício perfeito. Sacrifício esse que Caim jamais poderia fazer. Que Abel, nem nos seus melhores dias, poderia fazer. Mas Cristo fez. Por amor a nós, Ele fez. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé e viessem aqui na frente. Coisas que eu coloquei aqui. Se você, assim como eu, assim como Caim, está andando ou andou por um caminho tortuoso, mas entendeu que aquele caminho é um caminho de morte e dor, que Cristo é o único caminho que nos leva à vida, que nos leva até Deus. Eu queria que vocês orassem comigo e repita assim: Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Eu decido hoje
viver para a tua glória. Salva-me. Me dê agora ressurreição, regeneração, saúde espiritual, pelo sangue de Jesus. Eu recebo vida, o perdão do céu, em nome de Jesus. Amém. Para nós, irmãos, a história é diferente. Algumas vezes nós vamos trilhar um caminho tortuoso. Algumas vezes nós não vamos controlar nossa vida. Algumas vezes a nossa humanidade vai falar mais alto. Vai falar. Estou aqui pregando algo que Deus falou comigo. Às vezes vai gritar, mas nós temos o domínio. Deus deu ao homem o poder de dominar. Não permita, irmãos, de maneira nenhuma que o pecado domine o seu coração. Não permita que a maldade domine o seu coração. No centro do nosso coração, o único que pode estar é Cristo. É dele o domínio, o controle, a glória. A nossa vida pertence a Deus e somente a Deus. O pastor vai estar orando, e eu queria que nesse momento, assim como eu, se apresente a Deus com o coração sincero. Preste um culto a Deus com sinceridade no coração. Deus não está pedindo, me preste um culto perfeito. Deus está pedindo, me preste um culto sincero. A igreja não nasceu para ser um movimento, não é para ser um dia, não é para ser um evento bonito, é para ser transformador. Deus só quer a nossa sinceridade. Deus não quer perfeição, apenas um coração contrito, quebrantado, que chega com os caquinhos mesmo, tá aqui, pessoal, os caquinhos. Me perdoa, me ajuda, me dá força, me transforma, me restaura. Em Deus existe esse poder transformador. Está lá, está na cruz. Está na cruz. Nós estamos, irmãos, em uma campanha pela família. Quero falar uma coisa para os irmãos. Guardem isso. Nós estamos em guerra. É guerra. Guerra não tem regra. Satanás não brinca de ser Satanás. Não brinque de ser crente. Não brinque de lutar pela sua família. Não brinque de lutar pela sua alma.